Oi, o Ciência Censura está começando agora. No programa de hoje, vamos conversar com pessoas que têm boas histórias de vida, pessoas que foram à luta, se realizaram fazendo o que gostam, trabalhando, sendo solidárias, como a professora Ana Paula Rodrigues. Ela trabalha com mais de 1.500 alunos e estudantes de uma escola municipal do Rio de Janeiro e tenta fazer com que estes jovens de comunidades carentes não deixem de frequentar a escola, evitando assim a chamada evasão escolar. Nós vamos conversar com o empresário Paulo Roberto Santos, que começou como office boy numa revendedora de carros, se formou em odontologia pela Universidade Federal Fluminense, abandonou a profissão e conseguiu realizar um sonho. Restaurou uma antiga fazenda de café e transformou a fazenda num hotel. Susana Fuentes mistura 3 profissões, escritora, acrobata e atriz. Ela vai contar pra gente sobre o novo livro, Luzia, e também sobre o trabalho com dança, mímica e circo. A literatura também fisgou o advogado Ronaldo Wrubel. Ele ficou tão fascinado com a ficção, com os romances, que largou os tribunais e passou a se dedicar só à literatura. Escreveu o livro Traduzindo Hannah. Vamos conhecer o Power Soccer, não é, Cláudia? Isso aí. Praticado por cadeirantes e que é muito semelhante ao futebol. A médica veterinária Cláudia Sansoni é cadeirante, pratica esse esporte e vai contar essa história pra gente. O João Gravina tinha 8 anos quando viu os Beatles pela primeira vez. Se encantou completamente com a música, com as guitarras e com os baixos. Passou a tocar a guitarra. Depois resolveu fabricar seus próprios instrumentos. Ele vai conversar com a gente sobre a profissão de luthier. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Planejado para ser Fica assim. calma que eu não vou te pedir para jogar O futebol aqui. o futebol aqui, não. Ô, Cláudia, como é a Diga. sua história? Bom, você quer que eu comece a falar pela história como médica veterinária ou pelo Power Soccer? Não sei, mas História acho que em algum do momento elas vão se cruzar, né? Vamos, do início de tudo, então. Bom, eu nasci aqui em Campo Grande mesmo, né, na zona oeste do Rio de Janeiro. E no primeiro ano de vida, meus pais já tinham observado que meu desenvolvimento não era normal. Os médicos não conseguiam descobrir o que era. Eu cheguei, inclusive, a fazer consulta com o Dr. Deolindo Couto, que tem um instituto hoje famoso ali na Praia Vermelha, né? E ele também não conseguiu fechar um diagnóstico. Eles conseguiram descobrir que a doença não era progressiva e eu daí fui vivendo. Comecei a estudar em colégio normal, lá em Campo Grande mesmo. Depois eu cursei nesse colégio até o 2º ano, até o 3º ano do 2º grau na época. Aí então eu passei para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com 17 anos, bem novinha. E ali então eu fiz medicina veterinária, me formei com 22 anos e desde então comecei a praticar. No último dia 18 eu fiz 18 anos, fiz 20 anos de formada. E no final de 2009 terminei, né, eu concluí a pós-graduação em clínica médica de pequenos animais. Então a minha especialidade, que eu tive como opção desde que eu me formei e que depois eu sacramentei com a pós-graduação, foi a clínica de cães e gatos, né? Por um período eu comecei a frequentar a praia porque existe um projeto da ONG Novo Ser, que é uma ONG voltada para a inclusão de pessoas com deficiência. E eles têm um projeto, dentre vários, excelente, que se chama Praia para Todos. Eu, viajando pela internet, descobri esse projeto, me interessei e comecei a frequentar. E ali eu fiz amizade com o pessoal, com a Nena Gonçalves, que é a coordenadora do Instituto, com a Rosana Castor, que atualmente é a minha treinadora, com o Ricardo Gonzalez, que é o presidente, né, da ONG, e a gente começou ali a se entrosar. Depois o projeto passou a ser aos sábados, porque era sempre aos domingos. E eu trabalho sábado, inclusive, né? Depois passou a ser sábado e eu não frequentei mais. Até que veio a ideia, né, o projeto do Power Soccer, que é específico para pessoas que usam cadeira de roda motorizada, e eles pensaram em mim. Aí a Rosana me ligou e me convidou, poxa, vem jogar, você vai gostar e tal. Mas na época eu fiquei um pouco assim resistente, achei que era uma coisa meio bruta, futebol e tal, com cadeira de roda. Mas eu fui me informando até que chegou um momento que eu decidi ir, que foi em novembro, agora de 2011. Vou todo sábado no Clube Arouca, na Barra da Tijuca, e venho treinando incansavelmente, com disciplina, direitinho. Cláudia, posso te perguntar que doença é? Que diagnóstico fecharam? Sim. Em 2010 eu fui a uma médica no próprio Instituto Deolindo Couto, quer dizer, há 2 anos, né?
E lá ela conseguiu fechar o diagnóstico de amiotrofia músculo-espinhal, que é uma doença, em princípio, progressiva, mas que no meu caso ela estacionou, não foi adiante, senão eu teria morrido na adolescência ainda. Meu Deus. Não estaria aqui agora falando com você. E isso nunca te impediu de nada, pelo Nada. visto, né? Tive muito apoio dos meus pais, Claro. óbvio, dos amigos da universidade, que foram assim. E as pessoas são excelentes. generosas? Foram São. generosas com São, você? são. E é por meio da deficiência que a gente vê a generosidade das pessoas. Entendeu? Eu não sei como é viver sem deficiência, porque eu nunca fui, entre aspas, normal, né? Mas eu creio que é a deficiência que faz você evocar, de certa forma, o que tem de bom nas pessoas, né? É claro que existem aqueles também que tentam embarrear, tem preconceito, isso é óbvio, mas eu vi muito mais generosidade do que maldade, do que preconceito. Porque você precisava de ajuda no colégio? Precisava e preciso sempre, né? Porque, E a ajuda te constrange ou você é feliz por recebê-la? de certa forma, eu sou até meio comodista, entendeu? Eu deveria ser um pouco menos acomodada e tentar fazer algumas coisas, porque todo mundo tem tendência a querer ajudar. Agora, aqui mesmo, veio alguém da produção que quis colocar um canudinho para mim, para facilitar. Todo mundo tenta o tempo todo ajudar de alguma forma, né? Quando eu parei com o carro aqui na frente do estúdio, as pessoas quiseram ajudar, me acomodar na cadeira. Então, a gente sente essa Você anda de vontade. táxi ou você dirige? Não, venho em aqui? carro Porque próprio. você faz tanta coisa que eu já agora tô... Você dirige? Não, eu Ah. não dirijo, não. Mas você veio no seu próprio carro, Vim no daí... meu próprio carro, Tem essa... exatamente. Pois é aí mesmo que eu queria chegar. Então, vai lá. É quando chega, sai do carro e vai para a cadeira e tal, É. você precisa de ajuda e as Sim. cidades, de modo geral, são muito deficientes, né? Sim. Sim. Nossa, Infelizmente, assim, não são é assim um muitos... defeito carioca, é um defeito nacional, assim, né? Dificilmente tem uma cidade que está mais... Uma está mais aparelhada que a outra, mas é muito... Curitiba, por exemplo, É. é uma cidade modelo em termos de acessibilidade. São Paulo melhorou muito, mas o Rio de Janeiro O tem que Rio não caminhar tem ninguém bastante. pensando nisso, acho. É. Né? Infelizmente, aqui, a questão de acesso, né, as barreiras arquitetônicas ainda são muito grandes, né? E como é que você faz, assim? Você viaja, faz coisas assim? Viajo Aí você tem que viajar sempre... com uma pessoa, né? Minha mãe, né, que é minha cuidadora, minha que é amiga. seu tudo, né? Vamos Tudo. Para combinar, mim, seu está sempre tudo. presente. Quando ela não está, às vezes amigos, minha sobrinha também que me ajuda sempre que pode. Então, eu tenho os apoios colaterais, né? Mas a base, a presença ali constante, 24 horas, é da minha mãe. E você sempre foi dedicada, quer dizer, você ia à faculdade, fazia essas coisas. Sim, sempre. Estudava em horário integral. E a rural é uma construção antiga, né, de 1912. Então, não tinha, na época em que eu estudei lá, não tinha nem ventilador na sala de aula. Conforto nenhum, rampa, elevador, nem pensar. Então, foi os amigos, né, foi a ajuda dos amigos, assim, as rampas e os elevadores que eu não tive. Eles eram presentes e preocupados o tempo todo comigo. E aí mexiam vocês no lugar, então. Com cadeira e tudo. Eles me carregavam com cadeira e tudo. Eles tinham uma prática, eles subiam e desciam escada assim numa velocidade que muita gente nem olhava porque sentia nervosa. E você, quando você vai lidar com os animais de pequeno porte, Os meus os pacientes, cachorrinhos e os gatinhos, você não tem dificuldade? Bom, eu tenho sempre uma pessoa para me Um assessorar, assistente, tenho né? um assistente, e eu treino sempre, né, os meus assistentes para fazer parte daquilo que eu deveria fazer, que é o exame clínico em si. Então, uma palpação que seja mais difícil num cão grande, ou às vezes, assim, uma manobra, né, numa articulação, no membro de um animal, alguém faz isso por mim. Mas a inspeção visual eu posso fazer, por exemplo, medição de temperatura, ausculta pulmonar, cardíaca, tranquilo. E você pode dirigir a pessoa que está ali do lado, é algo que O você tempo faz. Né? todo, que eu já sou meio mandona por natureza, né? Então eu fico à Então, vontade. e aí exercitou ordem. isso, né, pelo visto. Exatamente, O futebol esse Power Soccer, de alguma forma te ajudou? Ajudou a perder um pouco o medo do impacto com a cadeira. Porque eu fui ficando meio medrosa. Quando eu era novinha, eu era mais atirada.
mas depois a maturidade vem vindo, a gente fica assim, né, mais retraída. Então eu passei a ter um medo muito grande. Mas isso é geral, né? Não, Depende exatamente. da Eu falo assim que de uma forma deficiência geral. ou não. Todo mundo que vai envelhecendo fica mais temeroso, né? Isso, Não? Né? Já vai dizer, mas é de avião, mas o avião é bom, mas o pouso. Exatamente. Né? Mas eu não sei se esse carro, essa estrada. Né? A gente começa a ficar. Já é natural do ser humano, né? Ficar um pouco mais assim, medroso. E aí comigo não foi diferente. E com o Power Soccer eu fiquei um pouco mais atiradinha, entendeu? Porque aí você tem que ir atrás da bola, você tem que dividir a bola com o outro Como no colega. futebol? É como no futebol, E com a cadeira junto. Com a cadeira. E a cadeira é elétrica. Sim. E de vez em quando é igual aqueles parquinhos de diversão que a gente batia. Bate, né? É, de vez em quando tem bate. confronto, a gente bate de frente. De vez em quando a gente bate de frente. Bate. Mas a gente usa equipamentos de segurança. O jogo é todo monitorado por fisioterapeuta, por professores de educação física, terapeutas ocupacionais, psicólogos. Então, é uma equipe multidisciplinar que fica ali na quadra, né? na periferia da quadra, o tempo todo, observando a gente. Eu conheço uns meninos que têm uma ONG chamada Adapta Surf. Agora eles estão indo levar um surfista cego para participar de um documentário na Indonésia. Eles só trabalham com Deficientes. com deficientes. Quer dizer, o próprio fundador da ONG, o Henrique, levou um tiro andando na lagoa e ficou... Nossa, ele não era e se tornou? Não, se tornou. Um garoto, não tem nem 30 anos. Nossa. E eles têm essa ONG. E é impressionante o resultado, né? De pessoas assim, cegas, pegando onda. Sim. É bárbaro, sabe, de ver. Eu acho que o esporte tem uma participação importante nisso. Tem, né? a gente se sente diferente, porque descarrega uma adrenalina muito grande ali. Ainda mais num esporte de contato, como é o caso do Power Soccer. Né? Então, eu que trabalho muito, e quando eu vou para ali, eu me desligo. Então, é uma espécie de abstração. Eu começo a jogar, eu me concentro no jogo e esqueço um pouco a vida lá fora. Né? E quando termina a partida, porque o treino inclui o aquecimento é igualzinho um treinamento Como é de o futebol. aquecimento? O aquecimento são obstáculos, como se fosse mais ou menos uma prova do Detran. Né? E aí você tem que contornar aqueles obstáculos. Você tem que acompanhar um outro e são colega aqueles de equipe. tipo cones? Os cones, exatamente. São várias atividades, né? Você tem que acompanhar um colega sem bater com a cadeira nele, depois volta de costas para treinar sua coordenação, a noção de espaço, temporal também. Uma pergunta ridícula, assim. Não, faça, no futebol não tem carrinho? Não tem, Tem falta? carrinho, isso, não isso. tem o cara que... Né, bota a perna, pega a camisa. Então, como é que vocês Isso. fazem? Você faz falta também? Faz. Você bate de propósito a cadeira no outro? Às vezes acontece, toma cartão vermelho. Toma cartão Tem vermelho, as vai pra penalidades pedir. do futebol. As regras são rígidas à beça. Até porque o risco de trauma físico ou até tecnológico, né, na cadeira de roda é muito grande. Então, tem faltas, assim, sérias, às vezes até com expulsão. Com expulsão? Com expulsão. Sim, a técnica, como ela Cadeirante é uma pessoa revoltado, de pulso, né, ela esse? ela põe pra E o fora. juiz? Bom, por enquanto, a nossa treinadora está fazendo duplo papel, Esse porque a papel. gente ainda não tem juiz, né? Então, ela é treinadora e é juiz ao mesmo tempo. E aí, ela puxa a gente no treino, ela é durona, Durona. e ela também puxa durante o jogo. E são Terceira. homens e mulheres? Sim, meninos É e misto? meninas, misto a partir de 5 anos de idade e para cima não tem limite, qualquer idade. Bárbaro. A gente tem um VT, é isso? Não. Vamos conferir. Olha aí, conta pra gente como é. Tá vendo? Tem, em alguns momentos, o pessoal bate. Tem um pouquinho tipo com a uma cabeça. cestinha, uma Essa proteção. cestinha que você vê ali na frente, essa grade, né? Se chama footguard. Ela é presa na cadeira, a gente faz sob medida. E ela representa as nossas chuteiras, né? Ela funciona como chuteira. Então, com ela a gente faz os passes, faz a defesa. E tem concentração? São as 3 etapas do treino, né? O aquecimento, o treino propriamente dito, que são as jogadas ensaiadas, né? Os toques de bola e depois o coletivo. Aí a gente parte, enfim, para o jogo. Aí é uma quadra com as dimensões de uma quadra de basquete e são 3 jogadores na linha e 1 no gol, defendendo a bola. Isso ainda é craque. Ele é craque? Ele é artilheiro do time, Quantos anos ele deve ter, você Ele sabe? tem 8. 8? 8. E Não qual o adianta, né? Tá no probleminha sangue dele? do brasileiro. Eu esqueci, eu esqueci o nome da doença. Mas é uma doença agora. degenerativa? Não, a dele, até onde eu sei, não. Começa na infância, mas
se eu não me engano, tem um prognóstico favorável, que realmente agora eu não me lembro do nome da doença. É um Mas ele é muito artilheiro. exibido, ele é desprendido, mas tem aquele outro lado, né? Ele infringe muito as regras. Então, é o que mais toma repreensão. E o que mais falta, toma cartão vermelho. É o que dá mais trabalho. Tá certo. Valeu, Cláudia. Volta aí daqui a pouquinho. Tá bom. Volta aí também, tá? Nesse último bloco, a gente vai dar uma mensagenzinha, assim. Eu acho que podia ser um clima de valeu a pena? Valeu a pena, Certo. Cláudia? Muito. Valeu e continua valendo a pena, valendo. né? E no caso do Power Soccer. E agora você vai ganhar um É. campeonato de Power Soccer, pelo visto. Tomara. Tenho me empenhado para isso. Apesar de saber que tem melhores do que eu na equipe, mas tenho me empenhado. Daquele pra garotinho isso. artilheiro. O Lucas, o artilheiro. O garoto é Lucas. fera. Precisa se disciplinar um pouquinho mais, mas o menino é fera. Então, o recado que eu deixo aqui vale a pena, óbvio. Praticar esporte é bom. Quem nunca pensou em fazer como eu, ainda mais na minha condição, eu estou adorando. Convido as pessoas que vão lá na Barra da Tijuca, no Clube Novo Ser, conhecer o esporte, conhecer a equipe. Quem tiver uma cadeira motorizada, que vá lá, nem que seja para ver como é que é. E independente do Rio, né? Vá na sua Assim, cidade, pode criar na exatamente, sua tentar cidade, formar né? clubes, faça contato com a gente, o pessoal está aberto para Pelo mandar. visto, faz bem a saúde, Que né? faz, para a saúde, para a mente, para a alma. Sobretudo para a saúde mental, né? É,